E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Reciclamac. Eu sou o Matheus e hoje eu vou falar sobre como a tecnologia está transformando a reciclagem de lixo eletrônico e por que isso vem se tornando cada vez mais importante. Bom, quando a gente pensa em lixo eletrônico, normalmente imagina o quê? Celulares antigos, notebooks quebrados que a gente não usa mais, cabos, baterias ou aparelhos que deixaram de funcionar. Mas o problema acaba sendo bem maior do que parece. Segundo o relatório global E-Waste Monitor 2024, o mundo produziu cerca de 62 milhões, sim, milhões de toneladas de lixo eletrônico em 2022. E isso já faz um tempinho, né? E desse total, apenas 22,3% foi oficialmente coletado e reciclado da maneira correta. Além disso, a previsão é que esse número continue crescendo nos próximos anos. Então, isso significa que milhões dessas toneladas de resíduos eletrônicos acabam sendo descartadas de forma inadequada mesmo, desperdiçando materiais valiosos e aumentando riscos ambientais. Isso nos leva a pensar na reciclagem, mas reciclar eletrônicos não é algo simples. Porque ao contrário de resíduos mais comuns, como vamos pegar por exemplo papel ou vidro, os aparelhos eletrônicos possuem dezenas de componentes diferentes, que são compactados em espaços muito pequenos. Então, um único smartphone, por exemplo, o seu smartphone que talvez você esteja usando para assistir esse vídeo, pode conter plástico, vidro, alumínio, cobre, ouro, lítio, silício e muitos outros materiais bem chatinhos de separar. Fora isso, muitos desses componentes podem ser tóxicos também quando são descartados incorretamente. Baterias, por exemplo, elas podem liberar substâncias químicas bem perigosas quando são danificadas ou descartadas da maneira incorreta. Outro fator importante é a velocidade do consumo tecnológico. As pessoas, elas trocam de celular, notebook e outros dispositivos cada vez mais rápido atualmente. Então, muitas vezes, aparelhos que ainda funcionam, mas acabam sendo substituídos por modelos mais novos, são descartados. E isso acelera ainda mais o crescimento do lixo eletrônico. Durante muito tempo, a reciclagem eletrônica foi baseada principalmente em processos manuais, mas com o crescimento acelerado do e-lixo, esse modelo começou a mostrar limitações. E é justamente nesse contexto que aparecem as novas soluções tecnológicas que a gente precisa conversar sobre. Hoje, muitas empresas, universidades e centros de pesquisa já utilizam inteligência artificial, robótica, automação para tornar a reciclagem mais eficiente, mais precisa, mais sustentável, que é o mais importante, né? Então, ao longo desse vídeo, eu vou mostrar para vocês como a reciclagem eletrônica evoluiu, quais são os limites do modelo tradicional e como a chamada reciclagem inteligente pode ajudar a enfrentar um dos maiores desafios ambientais da era digital. Durante muito tempo, a reciclagem de lixo eletrônico dependeu quase que exclusivamente de desmontagem manual. Em muitos centros de reciclagem, trabalhadores precisam abrir aparelhos pecinha por pecinha para separar materiais reutilizáveis. O problema é que os eletrônicos modernos vêm ficando e vão ficar cada vez mais complexos. Hoje, muitos deles possuem baterias seladas, peças coladas, componentes extremamente compactos. Tudo isso dificulta bastante o reaproveitamento dos materiais. Sem falar que cada fabricante utiliza formatos e estruturas diferentes, né? Isso significa que desmontar um aparelho eletrônico exige o quê? Tempo, treinamento, bastante cuidado. E a gente tem o desafio que também é muito importante e tem que ser falado aqui, que é o da velocidade. A quantidade de resíduos eletrônicos cresce muito mais rápido do que a capacidade dos sistemas tradicionais de reciclagem. Enquanto milhões de dispositivos são descartados todos os anos, muitos centros ainda utilizam métodos lentos e pouco automatizados. E além disso, a gente também tem uma dificuldade muito grande com a triagem, porque separar corretamente plástico, metais e componentes eletrônicos é fundamental, claro, para que os materiais possam ser reaproveitados. E quando essa separação falha, parte dos materiais recicláveis acaba sendo perdida. Ou seja, o modelo tradicional ainda é importante, mas sozinho ele já não consegue acompanhar o crescimento do e-lixo. Outro problema é que muitos resíduos eletrônicos acabam sendo exportados para países com menos fiscalização ambiental. E nesses locais, parte do processo de desmontagem ainda acontece em condições precárias e com riscos à saúde humana. Em alguns casos, trabalhadores entram em contato direto com metais tóxicos e fumaça gerada pela queima inadequada de componentes. Isso mostra que o problema do e-lixo não envolve só tecnologia, ele envolve questões sociais, questões ambientais e por aí vai.
E foi justamente por causa dessas limitações que começaram a surgir sistemas mais inteligentes de reciclagem. Nos últimos anos, novas tecnologias começaram a mudar a forma de como o lixo eletrônico é tratado. Hoje, vários centros de reciclagem utilizam sensores, câmeras, inteligência artificial e robótica, como eu já falei aqui na introdução, para automatizar parte desse processo. E uma das tecnologias mais importantes é a visão computacional. Nesse sistema, várias câmeras analisam os resíduos em tempo real, enquanto eles passam por esteiras que são automatizadas. Depois disso, algoritmos próprios conseguem identificar materiais diferentes e auxiliar na separação correta dos resíduos, olha só. E isso faz com que o processo fique muito mais rápido e muito mais eficiente. Além dessa velocidade, a automação também reduz erros humanos e melhora o aproveitamento dos materiais recicláveis. Essas tecnologias já estão sendo aplicadas na prática. E outro exemplo recente é o projeto ReconCycle, apoiado pela própria União Europeia. O sistema utiliza robôs adaptáveis capazes de realizar tarefas específicas dentro de centros de reciclagem, como desmontagem, remoção de baterias de aparelhos eletrônicos. E esse tipo de automação é importante, porque baterias representam uma das partes mais difíceis e perigosas do processo de reciclagem. E mais um exemplo atual é o iDear, desenvolvido pela Fraunhofer, na Alemanha. Esse projeto trabalha com desmontagem automatizada de eletrônicos utilizando robótica avançada para recuperar materiais e componentes reutilizáveis. A ideia dele é reduzir a dependência de desmontagem manual e aumentar a eficiência da reciclagem. Também existem pesquisas que utilizam machine learning para identificar materiais valiosos presentes nos resíduos eletrônicos. E na Carnegie Mellon University, pesquisadores desenvolveram o EcoMerc, que é um sistema que utiliza espectroscopia portátil e aprendizado de máquina para identificar metais que sejam valiosos em componentes eletrônicos. Isso ajuda bastante os centros de reciclagem a separar materiais com mais precisão e reduzir desperdícios, que também é muito importante. Outra vantagem da inteligência artificial nesse âmbito é a capacidade de aprender padrões. Conforme os sistemas analisam mais resíduos, eles conseguem melhorar a precisão e identificar componentes com mais rapidez. Na prática, isso torna os processos bem mais eficientes ao longo do tempo. A automação também permite que os centros de reciclagem processem volumes muito maiores de resíduos sem depender exclusivamente do trabalho manual. Isso é importante porque o crescimento do e-lixo continua acelerado em praticamente todos os países. Então vamos lá, recapitulando benefícios da reciclagem inteligente, só para a gente fixar bem na cabeça aqui. O primeiro deles, aumento da eficiência. Com a automação, os centros conseguem processar muito mais resíduos em menos tempo. Outro deles, a recuperação de materiais valiosos. Esse é bem importante também, porque, como a gente comentou, muitos eletrônicos possuem muitos desses materiais valiosos, como ouro, cobre, lítio e outros metais que são bem importantes para a indústria tecnológica. Quando esses materiais são reaproveitados corretamente, a gente diminui a necessidade de extração mineral tradicional, por exemplo. Isso ajuda bastante a reduzir impactos ambientais como desmatamento, poluição e emissão de gases poluentes. Mas um benefício tão importante quanto os outros seria o aumento da segurança dos trabalhadores, porque, como dissemos aqui, alguns componentes podem liberar substâncias tóxicas e causar acidentes durante a desmontagem manual. Muitos trabalhadores são expostos a isso. Sistemas automatizados reduzem esse contato direto em várias etapas do processo. Outro ponto importante é o uso de dados, porque com inteligência artificial, os centros de reciclagem conseguem monitorar informações em tempo real e entender melhor quais materiais estão sendo descartados. Isso ajuda a otimizar o reaproveitamento e melhorar a gestão dos resíduos eletrônicos. Ou seja, a reciclagem deixa de depender apenas de força manual e passa a funcionar também com análise de dados e sistemas inteligentes. Existe também um benefício econômico, já que materiais recuperados do lixo eletrônico podem voltar para a cadeia produtiva e reduzir custos industriais, por que não? Por isso, muitos especialistas já consideram o e-lixo uma espécie de mineração urbana. Em vez de extrair recursos apenas da natureza, parte desses materiais pode ser recuperada a partir de aparelhos descartados. Esse reaproveitamento fortalece o conceito de economia circular, porque na economia circular os produtos deixam de seguir uma lógica simples de produzir, usar e descartar. Eles passam a circular novamente dentro do sistema produtivo. Todas essas ideias são muito promissoras, mas a gente precisa falar dos desafios e das limitações. Mesmo com tantos avanços, a reciclagem inteligente ainda enfrenta desafios muito importantes, e o principal deles é o custo. Tecnologias como robótica e inteligência artificial exigem investimentos altos, o que dificulta a implementação em muitos países e centros menores, como vocês podem imaginar. E muitos eletrônicos ainda não são projetados pensando em reciclagem, o que limita também a eficiência até mesmo dos sistemas automatizados. Outro problema importante que a gente enfrenta é o descarte incorreto, e isso acontece
acontece muito. Mesmo com tecnologias avançadas, os resíduos precisam chegar aos centros de reciclagem, devidamente descartados, separados, e muitas pessoas ainda descartam eletrônicos no lixo comum ou simplesmente acumulam aparelhos antigos em casa. E a infraestrutura também é um grande desafio. Em muitos lugares ainda existem poucos pontos de coleta especializados para lixo eletrônico. Isso dificulta o encaminhamento correto dos resíduos. Além disso, tem a necessidade de políticas públicas mais eficientes, porque sem incentivo, fiscalização e investimentos, muitas dessas tecnologias demoram para alcançar a larga escala. Por isso, além da tecnologia, também são necessários investimentos em educação ambiental, logística reversa e infraestrutura adequada. Bom, a evolução da reciclagem eletrônica nos mostra como a tecnologia e a sustentabilidade estão cada vez mais conectadas, sim. O crescimento acelerado do lixo eletrônico tornou bem evidente que os métodos tradicionais já não conseguem resolver os problemas sozinhos, né? Então, nesse contexto, inteligência artificial, robótica, automação, por exemplo, surgem como ferramentas bem importantes para ajudar a tornar a reciclagem mais eficiente, precisa e, especialmente, sustentável. Projetos recentes como o Reconcycle, o IDEAR e o EcoMerc, que a gente citou aqui no vídeo, mostram que essas soluções já estão sendo desenvolvidas e aplicadas na prática, felizmente. E mesmo assim, a tecnologia sozinha não resolve tudo. O futuro da reciclagem eletrônica também depende de descarte correto, conscientização da população e investimentos em infraestrutura. Então, empresas, governos, universidades e consumidores precisam participar desse processo. Depende também da gente.